Graças a Deus, queridos. Tudo bom com vocês aí? Mais uma vez meditando na palavra de Deus e é sempre motivo de honra e alegria para nós aí estar compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem confiado a cada um de nós e assim aumentando cada vez mais esse alcance aí da palavra de Deus. E é como eu sempre gosto de falar, né, que o Senhor cada dia dê um alcance aí direcionado pelo Espírito Santo. Então, para isso eu preciso da sua ajuda aí compartilhando esse canal, fazendo com que essa mensagem ela venha chegar aos seus conhecidos e venha chegar a pessoas que com certeza no modo natural eu não conseguiria muito facilmente, mas você reproduzindo essa mensagem aí, sendo esse canal de Deus, vidas serão alcançadas, vidas essas que eu tenho certeza que serão abençoadas aí com a palavra de Deus e com aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós nesse momento. Então temos lá nossas mídias sociais, né, o Facebook, o Instagram. Você ainda que não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, curta, compartilhe, deixa lá o teu comentário, as tuas críticas e aquilo que for para o nosso crescimento a gente vai estar assimilando, e para que cada dia que se passa a gente venha ter algo mais claro, simples e objetivo, que esse é o propósito desse canal, é o propósito das palavras que ministramos aqui. Glória a Deus. Então chega desse evangelho muito complicado, que na verdade o evangelho que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós, ele não é complicado, ele é muito simples de ser vivido, mas daí o homem consegue complicar tudo aquilo que de tão belo o Senhor Jesus deixou. Então a nossa mensagem de hoje terá como título As 30 Moedas de Prata. Tenho certeza que Deus irá falar muito conosco, então fica até o final desse vídeo e eu tenho certeza que o Senhor irá te abençoar poderosamente. Então, para darmos início aí, eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 26, o versículo 14 ao 16. Mateus 26, versículo 14 ao 16, que vai falar assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais dos sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele ocasião para o entregar. Estava meditando recentemente aí sobre essas 30 moedas, sobre todo o simbolismo que existe nessas 30 moedas, e o interessante é que o Senhor trouxe uma pergunta ao meu coração, se eu entendia o que significava aquele valor acertado aí sobre as 30 moedas, e eu busquei conhecimento, o Senhor foi me ajudando, e é isso que eu quero compartilhar com você nesse momento. Será que você já parou para imaginar porque aquele valor acertado foi 30 moedas? O que é que significava aquelas 30 moedas? O que é que o Senhor está querendo trazer? Porque existem coisas na Bíblia também que são cheias de simbolismos, coisas essas que, se a gente se aprofundar, vai enriquecer muito mais o nosso conhecimento e a gente vai entender aquilo que está sendo proposto pelo Espírito Santo de Deus para o nosso crescimento. E para entender um pouco, a única forma clara que você pode entender a Bíblia é usar a própria Bíblia para se explicar, porque existem muitas filosofias humanas, existem muitos conhecimentos humanos, mas a fonte segura, a única fonte inesgotável de conhecimento é a palavra de Deus. Então, a nossa palavra ela não deve consistir apenas em conhecimento humano, mas em poder de Deus, porque erramos em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então ambas têm que andar juntos, e o Senhor me dando conhecimento, me ajudando. Eu fui lá para Êxodo capítulo 21, o versículo 32, Êxodo 21, 32, vai falar que se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 moedas de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. 30 moedas, para que a gente entenda, era um preço mínimo pago por um escravo. Olha que coisa interessante, a gente vê que o Senhor Jesus, ele se tornou escravo para que hoje nós fôssemos livres. Entenda, vou repetir, 30 moedas era um preço mínimo, era o básico, era o mínimo que se oferecia por um escravo naquela época. E isso a gente vai lá para o livro de Gálatas, capítulo 5, o versículo 1, Gálatas 5, versículo 1, a gente vai ver que o ato de Jesus que se entregou na cruz ali para morrer por nós, vendido por Judas Iscariotes,
por 30 moedas de prata, simbolizando um preço de um escravo, ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, nós que éramos escravos do pecado, para que hoje nós fôssemos livres, como diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, ao jugo do pecado. Nós éramos por natureza escravos do pecado, e o Senhor Jesus, quando ele veio sobre nossas vidas, ele propôs para nós a liberdade, o jugo que nos tornou escravos. O Senhor rompeu na cruz do Calvário. E isso é muito interessante, porque o cristianismo que nos libertou, a religião vem e nos aprisiona. Nós somos livres, como está lá em João 8, o versículo 34. Replicou-lhe Jesus, insistiu Jesus dizendo: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isso só evidencia que nós nos tornamos escravos daquilo que nos domina. Nós não podíamos naturalmente vencer o pecado se não fosse por intermédio do Senhor Jesus ali na cruz. Lá em 2 Pedro 2,19 vai falar algo interessante, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do seu vencedor. É aquilo que nós estávamos dizendo, que nós não podíamos vencer o pecado. Por isso que éramos por natureza escravos. Mas lá em Romanos 6,22 fala algo poderoso para nós. Romanos 6,22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A gente sabe que a santificação, ela é um processo, e esse processo ele tem que ser buscado diariamente. Esse processo nós temos que buscar ele com todas as nossas forças. Entenda, o nível que nós estamos hoje em Deus, ele precisa estar sendo a cada dia aperfeiçoado, e isso vai gerar em nós a tal santificação, porque a gente sabe que o espírito ele é renovado, e há sempre uma luta constante entre o espírito e entre a carne. Para encerrar, eu queria que você abrisse lá em Colossenses 2, o versículos 13 e o 14, que vai falar que nós em outro tempo éramos mortos pelas nossas transgressões, pela incircuncisão da nossa carne. Isso fala do pecado, mas ele nos deu a vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O 14, tendo cancelado o escrito de dívida que nos era contrário, que constava apenas em ordenanças, a qual nos era prejudicial, e removeu-as, encravando inteiramente na cruz. Isso é muito interessante. A gente precisa entender que hoje a graça que vivemos, ela nos tornou livres, porém nos tornou também responsáveis. Somos responsáveis pelos nossos atos, e os nossos atos precisam a cada dia que se passa revelar o quão livre nós somos, porque até aquele que poderia exercer algum jugo sobre nossas vidas, ele cancelou, ele rasgou e encravou na cruz do Calvário, dizendo para você, dizendo para mim, dizendo para todos aqueles que serão alcançados por essa mensagem, que você pode ser plenamente livre do jugo que te aprisiona, porque nós que éramos escravos, hoje somos livres, porque alguém assumiu o preço de escravo por nossas vidas. E esse preço foi assumido por Jesus. E esse preço ele foi pago por Jesus, para que hoje nós fôssemos, para que hoje a gente nos tornemos livres. Então não existe amarras nenhuma que possa te aprisionar, não existe pecado nenhum que você possa cometer, que o sangue de Jesus Cristo ele não possa te purificar, que você não possa viver uma vida livre. Não existe nada, absolutamente nada que possa te aprisionar, porque Cristo ele te liberta. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre as nossas vidas, e que o nosso amigo Espírito Santo ele venha ser aquele que
governe as nossas vidas e que evidencie cada dia mais a liberdade que temos em Cristo e que a gente entenda em nome de Jesus que sem Bíblia nós estamos sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.